Olá, está começando agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato. Uma alegria muito grande estar com você mais um dia abençoado por Deus, aqui através da TV direta para toda a região de Mococa, né? E também cidades vizinhas. Que Deus possa hoje abençoar a sua vida. Temos hoje palavra de Deus, né? Deus quer falar muito forte ao seu coração, principalmente a todos aqueles que andam cansados e abatidos, como o Senhor diz, né? Carregando fardos, o Senhor que chama para dar alívio. Hoje queremos lembrar também que é terça-feira, dia 11, nós teremos hoje às 7h30 da noite, aqui na Igreja do Rosário, a missa de São Bento. É dia 11 de julho, hoje é dia de São Bento. A igreja celebra no mundo inteiro o dia do pai do monarquismo. Então, hoje vamos celebrar na Igreja do Rosário, às 7h30, com a presença do Padre Celso Abreu de Jesus, que estará conosco celebrando também. E desde já quero mandar um abraço para Maria Laura, que completa 15 anos de vida, para os pais dela também, né? O Miltinho e a Zélia, que vão celebrar, estar conosco na Santa Missa, né? Dia de abençoar a filha que completa 15 anos. Um abraço também, Deus abençoe o outro filho, o José Gabriel. E queremos também lembrar que na quarta-feira temos a Missa da Bênção, né? É o dia em que você vem à Igreja do Rosário, 7 da noite, trazendo todos os objetos que você deseja abençoar, né? Então nós abençoamos a água, mas também medalhas, terços, imagens, roupa, remédio, chaves de casa, chaves dos veículos, né? Enfim, tudo aquilo que tiver na sua casa que você deseja abençoar, traga sempre às quartas-feiras, às 19 horas, na Igreja do Rosário. E também, na sexta-feira, nós estamos continuando a nossa novena de proteção espiritual com as orações de São Bento, das 19 às 20 horas, né? Portanto, das 7 às 8 da noite, estamos lá rezando, né? O padre atende confissões, na sexta-feira a partir das 5 da tarde, na terça-feira à noite, na quarta-feira após a missa, na sexta-feira após a missa, no domingo, o padre atende a muitos horários, né? Então procure marcar o seu horário também para o atendimento com o padre, né? E sábado nós temos as duas missas, né? Missas 3 horas da tarde em latim, no rito de São Pio V, e também depois a Santa Missa às 7h30 da noite. E domingo, 9 da manhã e 7h30 da noite. Temos muitos grupos na igreja, né? Temos a Escola da Fé, que o padre mesmo que dá, na Escola da Fé todo domingo, às 11 horas da manhã. Temos o Terço dos Homens, toda terça às 20 horas. Temos o terço das famílias nas quintas, às 19. Também temos grupos dos ministérios de canto, os ministérios dos ministros da liturgia, ministros acólitos e ministros da comunhão, enfim, diversos grupos, né? E você poderá participar de algum grupo da igreja. É bom, né? Você pode servir. Tem muitas coisas que você pode fazer também para contribuir com os trabalhos da igreja. E lembrando que dia 16, né, no domingo, então, próximo domingo, é dia de Nossa Senhora do Carmo. Dia 16 de julho, próximo domingo, é o dia de Nossa Senhora do Carmo, e o padre Roberto foi ordenado no dia 16 de julho. E, portanto, vamos completar 11 anos de sacerdócio. E a comunidade está preparando, né? A Cida, o Dedé, os ministros, as pessoas da Confraria do Rosário, todos estão colaborando para fazer um momento de confraternização. Será um almoço ao 12h30, né? Nós vamos nos encontrar lá na paróquia do Padre Celso, lá na Coab, né? Santa Luzia, no salão paroquial da Santa Luzia, almoço com o Padre Roberto,
O Padre Celso vai estar lá também. Já aproveito para convidar todos os padres da cidade, da nossa diocese, todo mundo que quiser estar conosco, né, no Salão Paroquial da Santa Luzia, 12h30, para o almoço de confraternização. E por falar em contribuição, queremos deixar também aqui para você o número da nossa conta, a conta do Santuário Nossa Senhora do Rosário. Banco Bradesco, agência 0533, conta 31.750. Repetindo, anota aí, contribua com a igreja, né? A igreja precisa da ajuda de todos para continuar os seus trabalhos, né? Então, a agência 533, conta 31.750, em nome de Santuário Nossa Senhora do Rosário. Nós vamos agora para as nossas orações iniciais, né? Junto com a irmã Maria de Lourdes, vamos rezar o Ângelus. Logo em seguida, você vai ouvir a pregação sobre um trecho muito bonito do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ouvir com muita atenção a palavra do Senhor. E depois vamos ter ainda a participação do nosso bispo. Claro, toda semana nosso bispo está nos agraciando com a sua palavra para toda a cidade de Mococa, para toda a diocese, para toda a região. Dom Antônio Vilar, hoje, traz para nós uma mensagem de amor, fé e esperança. E em seguida, então, vamos dar a bênção para a sua casa, sua família, né? Reze conosco, permaneça conosco. Estamos aqui na TV Direta, né? Trazendo sempre uma palavra de vida. Deus abençoe todos os telespectadores, todos aqueles que acompanham a programação aqui da TV Direta. Grande abraço ao Robertinho, à doutora Eliana, a todos aqueles que aqui trabalham. Que Deus possa acumular de bênçãos e de graças. E eu estou esperando você, viu? Sábado e domingo, as santas missas no santuário. Te espero e, sobretudo, domingo, 9 da manhã, 7h30 da noite, a Santa Missa, na Igreja do Rosário. E depois nós nos encontraremos 12h30, lá no Salão Paroquial da Paróquia Santa Luzia, com o Padre Celso, para celebrarmos junto 11 anos de sacerdócio do Padre Roberto Miranda. Deus nos abençoe. Vamos rezar agora essas Ave Marias, pedindo que Nossa Senhora nos cubra com o manto dela, que Nossa Senhora interceda por nós, que Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora com tantos títulos, possa nos dar muitas alegrias e muitas bênçãos de Deus venha sobre nós por poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja. Geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o 14º domingo do tempo comum, tempo da esperança, tempo da graça, né? Hoje a igreja nos apresenta essa leitura do profeta Zacarias, e que retrata um momento bastante difícil para o povo de Israel, né? Um momento de dor, porque naquele momento eles são um povo dominado, um povo oprimido por povos estrangeiros, né? Então é um povo que padece, povo que sofre, e é justamente neste momento em que Deus se manifesta, e através do profeta Zacarias, ele diz para todo o povo, né? Ele diz: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Está falando para a cidade se alegrar no momento de dor, no momento de sofrimento, de dominação, de opressão, de exploração estrangeira, mas o profeta está dizendo: se alegre, por quê? Porque eis que vem o teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele te salva, é humilde, vem montado num jumentinho, um potro, uma cria de jumento. Primeira vez aqui acontece o anúncio de um Messias humilde, porque até agora, diante dos sofrimentos de Jerusalém, os profetas tinham anunciado a vinda de um rei, é verdade, mas de um rei como o povo esperava, né? Um rei que tenha exército, que venha montado em cavalo possante de guerra, né? Com armas, não apenas um homem montado num jumentinho. Então a primeira vez aparece a visão messiânica de um rei que virá, mas será um homem humilde, né? E ele virá montado num jumentinho. Ora, tudo isso de fato, né? Alguns séculos depois vai acontecer, e nós observamos um dia Jesus entrando em Jerusalém, também montado no jumentinho, né? Como que para dizer que as profecias estão se cumprindo nele. É bem verdade que tinha também depois as profecias do servo sofredor de Isaías, mas outras profecias mostravam um Salvador, mas um Salvador político. E agora essa esperança, né, de um Salvador, mas diferente da lógica humana. Ele ainda diz: olha, ele eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco do guerreiro e anunciará a paz às nações. Então o profeta ainda diz: é um rei que não terá exército, vai abrir mão de cavalos, então não terá os carros de Efraim, né? Aqueles carros com cavalos que
eram usados para guerra, também, né, quebrará o arco do guerreiro, ou seja, arco para representar as armas que eram utilizadas na ocasião, né, dizendo, também não haverá essas armas, porque a sua vontade é anunciar a paz às nações. Portanto, o rei que vai vir não quer impor pela força, ele não vai dominar pela força, ele quer através da paz. Como será isso, né? Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Agora ele já está anunciando um reino universal, né? Que se estenderá até os confins da terra. Evidentemente que este reinado não é o reinado de um povo, ou reinado de um só sobre toda a humanidade, mas significa sim o reinado do próprio Deus através do seu Filho, o Cristo que viria e que nós o reconhecemos em Jesus de Nazaré, embora o povo escolhido não o tenha reconhecido, né? As pessoas que tanto esperaram o Messias não foram capazes de reconhecer. O povo que o anunciou tantas e tantas vezes não foi capaz de identificar naquele homem, Jesus de Nazaré, a presença do prometido, né? do grande Messias esperado. E aí, por isso que Jesus hoje, ele olha para o povo, né, que não o reconhece, para esses que não sabem quem ele é, e diz assim: Pai, eu te louvo, porque o Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O que Jesus quer dizer com isso, né? Por que Jesus está dizendo que a verdade foi revelada para todos, mas os sábios entendidos não conseguem compreender? Porque justamente ele está falando dos fariseus, dos escribas, que são os doutores da lei. Conheciam em detalhes a palavra do Senhor, né? Conheciam em detalhes a revelação, conheciam toda a lei, mas não foram capazes de identificar Jesus, mesmo porque não foi aquele Messias guerreiro, aquele rei poderoso com trono, com soldados, com carruagens e cavalos que veio, e com armas, mas um homem montado num jumentinho. Não conseguiram compreender. Aí quem que o aceitou? Os pequenos, porque para aqueles que conheciam a palavra de Deus, que conheciam toda a lei, né, eles diziam: olha, nós sabemos como Deus é, né? Não precisa vir ninguém dizer para nós como Deus é. Tem gente que ainda é assim até hoje, né? E aí ele diz, aí como Jesus estava apresentando uma outra face de Deus, eles não aceitavam, evidentemente, né? Rejeitavam. E aí Jesus diz ainda: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E ele completa: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Veja essa frase, né? Como é forte. Jesus está dizendo: vocês pensam que conhecem Deus? Vocês que estão aí decorando as leis que foram impostas, né? Vocês sabem que, na verdade, Deus tinha dado 10 mandamentos para Moisés, né? No Monte Sinai, e os rabinos tinham, assim como que derivado daqueles 10 mandamentos, tantos e tantos mandamentos, tantas e tantas regras, né? Eram mais de 613 mandamentos. Veja, se já é difícil lembrar de 10, né? Às vezes o padre faz chamada oral aqui, né? Pergunta: qual é o 8º mandamento, né? Qual é o 5º? Qual é o 7º? Qual é o 9º, né? É até bom perguntar assim, salteado, né? Porque a gente tem que saber tudo, de cor e salteado, os 10 mandamentos, né? Senão a gente vai confessar pecado contra o quê, né? Os pecados que nós confessamos são pecados contra os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, ou um dos 7 pecados capitais. E aí a gente olha para esse texto, para esse trecho, né? Jesus dizendo: vocês pensam que conhecem Deus, vocês não conhecem. Por quê? Porque Ele é Pai, né? Ele é Pai, e só o Filho conhece o Pai, e só o Pai conhece o Filho, e também aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Jesus está dizendo: vocês até agora entendem Deus como um legislador, um fabricante de leis, e como um juiz pronto para castigar, né, aqueles que não obedecerem aquelas leis. Mas eu te digo, Ele é Pai, né? Ele é Pai, só conhece quem é filho. Eu sou filho e eu o conheço, mas vocês não conhecem. Jesus, portanto, está entrando diretamente em atrito com aqueles fariseus e mestres da lei, né? Está dizendo, com a religião oficial, com a elite que domina Israel. Ele está entrando em total desacordo. Ele está dizendo que ele conhece e que os outros não conhecem.
E aí, com quem nós vamos ficar? Com aqueles que estabelecem leis, regras, normas o tempo inteiro, Então, é um fardo tão pesado. Imagina, a gente, para lembrar os 10 mandamentos, talvez tenha dificuldade. Imagina para você lembrar os 613. E muito mais do que lembrar, é seguir, obedecer, aqueles mandamentos. Difícil ou não? Já é difícil os 10, imagina os 613. Agora, quando a gente olha para Jesus dizendo assim para o povo: então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Porque era pesado, era uma religião exclusivista, significa que ela excluía todos aqueles que não conseguiam encarar e levar ao pé da letra aquelas leis. Os fariseus diziam: nós não podemos nos misturar com os pecadores. Aliás, a palavra fariseu quer dizer consagrado, quer dizer separado, quer dizer santo, aquele que foi separado para Deus. Então eles diziam: nós somos os fariseus, somos os puros, os santos, e todo o resto é pecador. E aí havia diversas normas e regras para que os pecadores se afastassem daqueles que se achavam santos. Interessante isso, porque Jesus olha para aquela realidade e diz: quem é que tem o direito de sentar no banco dos santos e mandar alguém sentar no banco dos pecadores, julgando que aquelas pessoas não podem ser consideradas santas, E é justamente contra toda essa discriminação que Jesus luta, contra todo o preconceito, contra aqueles pobres que nem podiam ir ao templo. Não podiam por quê? Para oferecer um sacrifício, para perdoar o seu pecado, a pessoa tinha que ter dinheiro. Por que tinha que ter dinheiro? Tinha que comprar um animal, seja um pombo, seja um cordeiro, até um boi, dependendo do pecado. Tinha que comprar para levar para o sacerdote sacrificar no templo. E é justamente, Jesus está dizendo: essa religião é pesada demais, isso é um fardo, vocês não conseguem obedecer esse conjunto de leis. Aí ele diz: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Veja que Jesus está dizendo uma palavra que foi utilizada também lá nas bem-aventuranças, Mateus 5, ele mesmo se chama de manso, sou manso e humilde. Manso, naquele momento histórico, era também um apelido, além de ser a mansidão como a gente entende hoje, mas também era aquela pessoa que não possuía terra. Então, uma pessoa despossuída, uma pessoa simples, não possuía terras. E além disso, ele diz humilde de coração. Portanto, ele está dizendo: eu sou um de vocês, podem vir a mim, porque eu entendo, compreendo o sofrimento, e vejo como vocês estão carregando fardos pesados. Agora está na hora de ser aliviado. Tomai sobre vós o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque ao invés de ficar preocupado em seguir, obedecer, está correspondendo àqueles 613 mandamentos, agora o fardo de Jesus é mais leve, porque os mandamentos dele, se os judeus, os rabinos, com o passar do tempo, acabaram expandindo os 10 mandamentos, até que se tornaram mais de 600, agora Jesus vai condensar todos esses mandamentos em 2, Vai ficar mais leve ou não vai? Vai ficar um fardo muito mais fácil? Por quê? Porque a lei de Jesus qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda completa: esta é a lei e os profetas. Quem cumprir isso estará cumprindo todos os mandamentos. Porque, afinal, quem ama a Deus sobre todas as coisas já está cumprindo os 3 primeiros mandamentos da lei. Justamente colocar Deus em primeiro lugar, não tomar o nome de Deus em vão, e também guardar os domingos e dias santos para Ele. E depois, quem ama o próximo já cumpre também os demais 7 mandamentos. Quem ama o próximo vai honrar o pai e a mãe. Quem ama o próximo não vai matar, não vai pecar contra a castidade, não vai furtar, não vai levantar falso testemunho, cobiçar as coisas alheias, desejar a mulher do próximo e cobiçar as coisas alheias. Portanto, quem ama quer o bem do outro e por isso não cometerá esses pecados. Trata-se, portanto, não mais de obedecer uma lei que vem de fora, imposta, mas uma lei que brota do coração, que é o amor. E aí vem de dentro, Porque quem ama quer o bem da pessoa amada. Este é o fardo leve.
E é por isso que a gente diz que santidade é sinônimo de felicidade, porque santidade é amar. Às vezes as pessoas pensam que ser santo é uma coisa fora do normal, né? Ser santo está longe, né? É inatingível. Não, claro que não, porque ser santo não é achar que, bom, agora eu sou santo, não posso nem jogar bola, né? Agora eu sou santo, não posso nadar, não posso isso, né? Dá uma impressão que é somente se proibir de um monte de coisas, né? Eu vou me proibir disso, agora eu sou santo. Aí fica parecendo aquela pessoa que fica com um tercinho lá, o dia inteirinho, né? Parecendo o santo do altar de gesso, né? O santo de gesso. Mas o santo, ele é aquela pessoa que sabe amar a Deus e amar o próximo, fazer o bem, ter caridade, amor, senso de justiça, caridade, uma série de atributos que o Evangelho nos narra o tempo inteiro. Então que a gente possa hoje assumir o fardo de Jesus, que é leve, e entregar para Ele os nossos pesos. Quanto peso a gente não carrega? Sim ou não, né? Carregamos tantos pesos na vida, tantas dificuldades, tanto sofrimento. Quem poderá nos ajudar, né? Ele, Jesus de Nazaré. É para Ele que nós devemos nos dirigir, e é aos pés dele que colocamos a nossa vida e tudo aquilo que representa. Se naquele momento o fardo daquele povo era aquela religião, né? Aquela religião que pesava, que oprimia, que separava pessoas, agora Jesus está dizendo, basta amar, né? E que o amor então fará de vocês santos, merecedores, portanto, de serem redimidos para a glória eterna. Deus nos ajude a encontrar em Jesus este Salvador prometido pelos profetas, né? E que agora chega montado no jumentinho, não no exército, querendo conquistar, não com armas, mas conquistar os corações para que promovam a paz. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora é o momento de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Nós temos a Madenox, uma empresa, né, de alto padrão aqui em Mococa, que produz móveis planejados, tanto móveis para casa, móveis para a sala, para a cozinha, móveis para até o banheiro, né? Também tem alguns móveis, móveis para o seu closet, né? Enfim, vários tipos de móveis, escrivaninhas, armários, estantes, tudo para valorizar o seu lugar e você poder fazer um aproveitamento maior do espaço na sua casa. Móveis para escritórios, móveis também para lojas, né? E também móveis para bancos. Madenox, você fala lá com o nosso amigo Flavinho, nosso amigo Eduardo, e você peça desconto a eles, né? Peça um pequeno desconto e eles vão, de fato, fazer um bom trabalho, um trabalho de primeira classe, para que você se torne um cliente satisfeito. Ligue lá na Madenox, pergunta lá quanto ficaria uma mesa que você queria fazer, deste tamanho, né? Umas cadeiras, uma escrivaninha. Faça um orçamento, diga que você assiste aqui o nosso programa Questão de Fé. E também queremos lembrar que você pode também ligar para a R-Video Produções se você vai fazer um evento, vai querer filmar um aniversário, um casamento, tá? Chame o Robson, R-Video Produções, faça um material de qualidade para ter guardado, né, reservado ali a sua memória, a memória daquele acontecimento que é importante para a sua vida. Vai ter uma formatura? Chame o Robson para filmar e fotografar, né? Tenha com você material de muito boa qualidade, muito bem trabalhado, né? Tanto na produção como também na pós-produção das imagens. Procure R-Video Produções.
Já estamos aqui com Dom Vilar, nosso bispo diocesano. No momento da participação dele, vem trazer essa palavra amiga e já também saudando todo o povo de Mococa e da região. Dom Vilar hoje fala para nós sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Tão importante essa festa para nós da igreja, né, Dom Vilar? Exato, Padre Roberto. Nós temos as duas colunas da igreja, então vamos refletir hoje sobre esta solenidade tão importante para a vida da Igreja Católica. O meu grande abraço a todo o povo de Mococa e região. Mais uma vez, a alegria nossa de poder ouvir sempre aqui no nosso programa Questão de Fé as palavras de Dom Vilar. Estamos neste domingo refletindo sobre a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Esta festa da igreja é anterior até mesmo à festa de Natal, de tão antiga que ela é. E a liturgia, portanto, celebra as duas colunas da igreja, que são Pedro e Paulo. Pedro, discípulo de Jesus, foi escolhido por ele como o primeiro Papa. Hoje celebramos, portanto, o dia do Papa. Rezemos pelo nosso Papa Francisco. E também Paulo foi o primeiro missionário que levou a igreja ao mundo então conhecido. Os dois definem a identidade da igreja discípula missionária. Em Atos capítulo 12, versículos 1 e seguintes, Pedro é preso pelas autoridades para agradar os judeus, com data marcada para morrer. O seu testemunho gera oposição e perseguição. A atitude da igreja unida e solidária é de oração por Pedro na prisão. A presença efetiva de Deus na igreja atende à oração e liberta Pedro. Em 2 Timóteos, o capítulo 4, do versículo 6 e seguintes, nós vemos o testemunho de Paulo, que preso está prestes a morrer, aí pelo ano 67. E aí na prisão escreve o seu testamento espiritual, como um serviço ao Evangelho, caminho a ser perseguido por todos os cristãos. Estou pronto, diz ele, chegou a minha hora, combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé e agora aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo, a Ele a glória. Em Mateus, capítulo 16, versículos 13 e seguintes, Cristo confere a Pedro o primado sobre a igreja. O texto é uma catequese sobre o papel eclesial de Pedro, em duas partes. Primeiro, a partir de Cristo, define a identidade de Jesus, o próprio Pedro. Quem sou eu? Para os homens, Jesus é apenas um homem bom e justo. Para os discípulos, na pessoa de Pedro, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado por Israel para libertar e salvar o seu povo. É o Filho de Deus, profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai. Quem é Jesus para nós? Que lugar Ele ocupa em nossa vida? Assim Pedro nos testemunha na pessoa de Cristo. E segundo, o papel eclesial de Pedro se refere, além de Cristo, à própria igreja. E a igreja é que é convocada a se reunir ao redor de Pedro, na fé que ele professa. Pedro, és a rocha sobre a qual edificarei a minha igreja, diz Jesus. A rocha da qual Jesus fala é a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professam. A fé em Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo. O poder da morte nunca poderá vencê-la. Jesus garante assim a estabilidade e a firmeza da igreja frente às forças do mal em todos os tempos. O poder das chaves que Jesus dá a Pedro revela a missão que ele tem. Pedro recebe as chaves do reino
e ocupa o primeiro lugar com a missão de guardar a fé na sua integridade e confirmar os seus irmãos nesta fé. Depois, atar e desatar. Pedro e a comunidade cristã recebem esta missão, o poder de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece pela fé. A igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como Messias, o Filho de Deus. A Bíblia nos fala da vocação e da atividade de Pedro e de Paulo. Simão Pedro, era um pescador de Betsaida e morou em Cafarnaum. Cristo lhe muda o nome e o chama Pedro, porque teria a missão de ser a pedra fundamental desta futura comunidade que chamaria de igreja. Pedro é uma das primeiras testemunhas que vê o sepulcro vazio e merece uma aparição especial de Jesus ressuscitado para ele. Depois da ascensão, ele toma a direção da comunidade cristã e é o primeiro a tomar consciência da necessidade de abrir a igreja aos pagãos. Essa missão espiritual não livra das deficiências do seu temperamento. Pedro continua sendo Pedro. Paulo não hesita até em contradizer Pedro na famosa discussão de Antioquia para convidá-lo a libertar-se das práticas judaicas a que Pedro estava amarrado. Quando Pedro vai a Roma, torna-se o apóstolo de todos. Cumpre então a sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício judeus e pagãos, e ratifica essa missão com seu sangue. No Monte Vaticano, quem vai visitar Roma pode encontrar lá os restos mortais de Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. E São Paulo chega a Jesus por um caminho bem diferente. De adversário a ser combatido, anuncia um Deus diferente dos mestres de Israel. Um dia, no caminho de Damasco, é iluminado por uma luz do alto e compreende que Jesus crucificado é o Messias de Deus. A partir daquele momento, torna-se um discípulo fiel e um ardoroso missionário que percorre em 4 ou 5 viagens o mundo conhecido de então, pregando o Evangelho e fundando novas comunidades cristãs por onde passavam. A igreja continua a obra de Cristo em Pedro, em Paulo, nos apóstolos e em todos os que os sucedem até os nossos dias. Pedro e seus sucessores são chefes visíveis aos quais Cristo conferiu um poder e uma autoridade especial. Eles são um sinal de unidade da comunidade edificada por Cristo, aquele que preside a caridade, como dizia Santo Irineu de Leão, um dos padres da Igreja. O Papa, em sua missão de Pedro, e o testemunho de Paulo, com fidelidade e zelo, como pastor e guia. Assim, neste dia, nós renovamos a nossa fé dos apóstolos, sobretudo das 2 colunas mestras, Pedro e Paulo. O Papa, em sua missão de Pedro, e o testemunho de fidelidade que ele dá, é para nós um grande incentivo para renovarmos a nossa fé. Agradecemos a vida dos apóstolos e hoje, na pessoa do Papa Francisco, o carisma, o testemunho de quem une a todos no seguimento a Jesus, humilde e pobre. Nesta unidade da fé, nós queremos pedir as melhores bênçãos de Deus a todos os que nos acompanham nesta reflexão, no dia de São Pedro e São Paulo, no dia do Papa, pedindo as melhores bênçãos sobre todos vocês. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Momentos finais do nosso programa. Queremos agradecer você que nos acompanhou com carinho, com amor, que tem assistido sempre aos nossos programas. Deus possa abençoar sua casa e sua família. Estamos aqui na nossa Capela do Santíssimo Sacramento e eu te convido a rezar conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aos seus pés para rezar. Rezar começando com louvor. Te louvamos, te adoramos e bendizemos. E te agradecemos, Senhor, porque tem estado conosco, tem estendido as suas mãos, tem abençoado muito este filho, esta filha. E nós queremos ser gratos, observar, enxergar todos os milagres que dia após dia, nos pequenos detalhes da vida, o Senhor tem realizado para cada um de nós. Jesus, nós precisamos sempre de Ti, sempre mais do Teu amor, do Teu cuidado, das Tuas bênçãos. Abençoa a nossa vida, abençoa este filho que está assistindo, esta filha. O Senhor sabe o que ele tem passado, sabe o que tem vivido. O Senhor conhece os corações e as necessidades de cada um. Vem, Senhor, em auxílio deste filho que acompanha, desta filha. Vem santificar esses corações, trazer calma, paz, tranquilidade, certeza de que o Senhor está no controle de tudo e de que podemos, de fato, Senhor, vencer muitas batalhas segurando em sua mão. Abençoai e protegei este filho, esta filha, sua casa e sua família, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José. Amém. E eu te convido agora a pegar o seu copo com água, a sua garrafa com água, para receber a bênção, que é um sacramental e pode ser dado à distância. O Padre abençoa aqui e abençoa a sua água aí. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Deus de amor e bondade e misericórdia, nós pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos, que dela fazem uso. Por intercessão da Virgem do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim foi o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado, nos acompanhado. Toda terça-feira, 5:50 da tarde, aqui na TV Direta, com reprise na quarta-feira pela manhã. E também você pode assistir no YouTube, logo depois, algum tempo depois, o nosso produtor coloca lá para que também fique disponível e você possa acompanhar. Até a próxima semana, espero você, mande suas perguntas, estamos aqui para rezar. Mande também o seu pedido de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.